Graça e paz, amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estava com saudade dos irmãos. Alguém aqui estava com saudade de mim? Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso e abençoador. Amém? Nós estamos na segunda fase da campanha, que é a fase do evangelismo. Quem aqui gosta de evangelizar? Diga aleluia. Eu amo fazer evangelismo. E nós, nessa fase, nós vamos visitar aquelas pessoas que nós colocamos o nome no nosso cartãozinho de oração. Então você vai estar visitando essas pessoas. E não só isso, é tempo de nós ensinarmos os irmãos da célula a visitar as pessoas. Fala para quem está pertinho de você, fala, é tempo de você visitar pessoas. Aleluias. Sabe, é tempo também de nós começarmos a fazer evento de colheitas nas células. Alguém aqui sabe o que é evento de colheita? Amém? Glória a Deus. Você faz uma festa do cachorro quente, convida um monte de gente para comer, e no meio da festa você para tudo, faz louvor, faz adoração, dá uma palavra evangelística, faz um apelo, e aí deixa o Espírito Santo prover todas as coisas. Amém? E se você que está nos ouvindo não está numa célula, procure uma célula. Eu quero desafiar você hoje a procurar uma célula e fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Porque lá na célula pessoas são curadas, são libertas, transformadas e edificadas. Casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diga aleluia. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: é tempo de evangelizar. É tempo de levar a esperança. É tempo de levar as boas novas àqueles que estão necessitados, para a honra e glória do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler a partir do verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei um exército, um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, os ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Diga comigo: não havia espírito. E ele continua dizendo. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e os puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, fomos exterminados. Feche seus olhos um minutinho.
Peça ao Senhor que traga revelação ao teu coração por essa palavra, que o Senhor fale grandemente no seu coração nessa noite, que a palavra venha transformar o seu ser. Ore ao Senhor. Pai eterno, Pai de amor, nós glorificamos o seu santo nome, te bendizemos e te adoramos, porque tu és maravilhoso. Por isso, Pai, nessa noite, nós pedimos ao Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, que sopre nessa noite vida e vida abundante de Deus neste lugar. E nós declaramos em o nome do Senhor Jesus, que a palavra ministrada nessa noite irá cumprir o propósito pelo qual o Senhor a designou em nossos corações, que é fazer-nos a viver vida e vida abundante de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Aleluias. Sabe, esse era um momento muito complicado que Israel estava passando. Se você olhar o profeta Ezequiel, ele viveu também na Babilônia, ele estava ali cativo junto com o povo de Israel naquele momento. Mas por que Israel estava passando um momento muito difícil? Porque Israel estava debaixo da desobediência, e a desobediência levou a eles viver um caos. Eles foram cativos, eles foram escravos na Babilônia, e ali eles sofreram muito. E com isso a cidade de Jerusalém tinha sido arrasada, o templo estava em ruínas, e o povo todo tinha sido deportado para a Babilônia. E tudo isso o povo de Israel sofreu por causa do fruto do pecado. Fala para quem está do seu ladinho: desobediência. Fala de novo, fala: desobediência. Ela traz o caos na vida da pessoa. Sabe, o povo de Israel naquele momento, porque estavam sendo desobedientes, porque eles tinham abandonado o Senhor, estavam ali adorando os falsos deuses, eles tinham se dedicado às práticas de coisas que eram erradas, que não era boa aos olhos de Deus, e por isso eles estavam sofrendo. Enquanto eles estavam sofrendo, eles cantavam: nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi e fomos exterminados. Sabe, quando nossa esperança ela vai embora, quando nossos sonhos vão embora, quando tudo aquilo que nós esperávamos que iria acontecer na nossa vida não acontece, o sentimento que nós temos é que nós perdemos a guerra. É um sentimento de derrota, que nós perdemos a batalha e que agora nada mais tem saída. E esse era exatamente os sentimentos que estavam no coração daquele povo de Israel. E no meio do povo tinha um profeta. Fala para quem está do seu lado, fala assim: aqui nessa igreja tem profeta de Deus. Fala para quem está do seu lado, fala: você é um profeta de Deus nessa igreja. Diga de novo, fala: aqui nessa igreja tem profeta. Cutuca quem está do seu lado, fala: você é um profeta de Deus nessa igreja. Aleluias. E Ezequiel, ele estava ali também cativo, e ali no meio da Babilônia, Deus pega pelo Espírito Ezequiel e leva ele a um lugar, e começa a dar uma visão a ele, e essa visão era sobrenatural, mas ao mesmo tempo ela era aterrorizante, porque o Senhor leva ele num vale de ossos secos. E aquele vale, ele estava ali cheio de ossos, e aqueles ossos eram ossos de corpos humanos, eram ossos ali, de repente, de alguém que um dia ouviu a voz do Senhor. Ele era os ossos de alguém que um dia ali ouviu a voz do Senhor, mas que naquele momento ele estava seco. E ali o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E naquele momento Deus esperava do profeta uma resposta, se sim ou se não, mas ele não respondeu. Ele não respondeu o que Deus estava perguntando, ele apenas disse: tu sabes, Senhor.
E aqueles ossos ali não havia vida. Ele estava olhando para um vale onde os ossos não havia fôlego, não havia ali palavras, não havia ali respiração, não havia sentimentos, não havia paixão, não havia absolutamente nada. Era apenas um cemitério de ossos. Essa era a visão que Ezequiel tinha naquele momento, por causa da sua mentalidade de cativeiro. As pessoas que têm mentalidade de cativeiro normalmente não têm perspectiva e nem esperança de nada melhor acontecer. Normalmente quem tem a mentalidade de um cativeiro, ele se conforma com a situação ruim que está passando, ele se conforma com a dor que ele está passando, ele se conforma com a tristeza que ele está passando, ele se conforma com a angústia que ele está passando. E esse era o sentimento naquele momento no coração daquele profeta. E ali havia morte sobre morte. E olha que interessante. E o Senhor pergunta para ele: será que pode haver restauração nesse lugar? Será que pode haver ali milagres naquele lugar? Porque aquele lugar, aqueles ossos podem também representar a minha vida e a sua vida em algumas áreas. Sim ou não? Pode ser que existem áreas na nossa vida que estão mortas, estão secas, se secaram. E também aqueles ossos podem representar a nossa igreja, um verdadeiro local cheio de ossos secos. Eu ouvi uma vez uma frase de um pastor muito antigo, americano, pregando. Ele dizia assim: as igrejas hoje estão cheias de pessoas vazias de Deus. E isso representa para nós o que? Um vale de ossos secos. Talvez a sua célula não avança, não cresce. Talvez no momento de adoração as pessoas não se entregam. Talvez a sua célula também seja um vale de ossos secos. Porque às vezes também tem área na nossa vida que com o tempo também, com as dificuldades, com as palavras duras que recebemos, com as decepções, com as circunstâncias e os problemas também se tornaram secos. Foram secando com o tempo. Nos tornamos pessoas duras de coração, nos tornamos pessoas duras de se relacionar, nos tornamos pessoas difíceis de relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque hoje essa área da sua vida ou da minha está seco. Pergunta para quem está do seu lado: existe alguma área da sua vida que você percebe que está seco? Aleluias! Talvez você pode haver na sua vida áreas que não tem mais esperança. Talvez tenha área na sua vida que você está esperando uma cura já faz anos e nada aconteceu, e com o tempo se passando essa coisa, essa doença não se curou na sua vida, e isso foi secando a tua esperança de receber a cura de Deus. E a cura é uma das promessas da obra redentora da cruz, que o Senhor falou que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Então, pela obra redentora da cruz, quando você olha para a cruz, você já é curado em nome do Senhor Jesus. Sabe, também pode ser que o seu casamento com o tempo foi secando. Então você estava namorando, todo empolgado, né? Vou falar dos homens que me representam. No namoro levou flores, fez poesias, escreveu cartinha, dava presentinho. Coisa linda, sim ou não? Mas de repente, quando casou, juntou e viu que não era tudo aquilo, que começou a aparecer defeitos, começou a aparecer manias, começou a dar choque, e com o passar do tempo o casamento se secou, a esperança se foi. Aquela esperança, aquela expectativa de ter um casamento alegre, feliz e juntos construírem um grande futuro como família, secou. Pode ser também que as suas finanças secaram. Você fica contando moedinha para pagar conta, para comprar alguma coisa, né? Para comprar pão, fica lá contando a moedinha. Aí quando a sua acaba, vai lá no cofrinho dos filhos e vê se tem alguma moedinha para comprar pãozinho, porque não tem, secou. Pode ser que as suas emoções com o tempo foram se esfriando.
Sabe aquele calor humano de você amar as pessoas, de você investir em pessoas, de você se relacionar com pessoas, de você estar com pessoas, por causa da decepção, por causa dos enganos, por causa das coisas duras que você ouviu, foi secando. E quando você olha para essa área da sua vida, você às vezes se pergunta: será que ainda tem uma saída? Será que tem chance disso mudar? Será que ainda tem cura para mim? Será que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida? Será que Deus pode voltar, essa área pode voltar a ter vida dentro de mim? Será que pode voltar a ter alegria dentro de mim? Talvez a sua pergunta hoje é: quando é que eu vou voltar a sorrir de novo, Senhor? Porque o inimigo é o maior ladrão do sorriso das pessoas. Ele tira, ele rouba a alegria, ele rouba o sorriso. Será que dentro da minha casa eu vou voltar a ter prazer, a ter paixão, gostar de estar dentro do meu lar? Talvez essa área da sua vida secou. Talvez essa área da sua vida um dia teve vida, mas hoje ela foi mirrando e até chegou a secar. Talvez esses ossos um dia foram pessoas que amaram, pessoas que respiraram, pessoas que sonharam, pessoas que amavam a Deus, pessoas que serviram a Deus, mas de repente eles se tornaram apenas ossos secos. Pode ser que isso tenha a ver com a sua vida e com a minha, mas a pergunta é: Senhor, tem como reviver? Senhor, tem cura? Senhor, pode haver restauração? De repente tem alguma situação na sua vida que parece que não tem mais jeito. Não, já tentei casar, já tentei fazer, já tentei isso, tentei aquilo, não tem mais jeito. E qual é a solução? Se conformar com o ruim. Como a frase que o diabo colocou na mente de muitas pessoas: tá ruim, mas... Alô? Nós não temos que aceitar o ruim, tá bom. Nós temos que aceitar a vida abundante de Deus sobre nós. Nós não podemos aceitar a morte nesse sentido. Nós temos que aceitar a vida de Deus fluindo dentro de nós. Talvez você perdeu alguém, perdeu alguma coisa há muito tempo e tem perguntado: será que ainda tem jeito para mim? Será que ainda vou voltar como eu era antes? Será que eu vou experimentar as coisas como já experimentei? Será que eu vou dar frutos como eu dei no passado? Será que eu vou continuar sendo bênção na vida dos outros como eu fui no passado? Será que eu vou voltar a orar intensamente como orei no passado? Será que eu vou voltar com a intrepidez, com a ousadia de bater na porta de alguém e levar uma palavra de esperança a quem precisar? Será que eu vou voltar um dia a fazer isso? Talvez você esteja seco, mas um dia teve vida. E às vezes a pessoa está seca das coisas de Deus e não percebeu ainda. Mas o mais engraçado é que um dia essa pessoa teve muita vida e vida de Deus. Um dia essa pessoa que hoje são ossos secos, ela soube ouvir a voz de Deus. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus falando ao seu coração grandemente? Porque quando nós nos ouvimos, nós estamos aos poucos aceitando uma situação de secar, de se tornar ossos secos. Um dia talvez você tinha um prazer de entrar no seu quarto, e quando você entrava no seu quarto, fechava a porta, botava um louvor baixinho, e ali você chorava na presença do Senhor, e aquela voz com o Espírito estrondoso entrava dentro do teu quarto e te enchia do amor de Deus, e você saía de lá cheio da presença de Deus. Mas secou. Hoje você não tem mais vontade de ler a Bíblia. Hoje você não tem mais vontade de entrar no seu quarto, fechar a porta e chorar mais na presença do Senhor. Hoje você não tem mais vontade de fazer mais nada para o Senhor. Por quê? Porque está morrendo, está secando.
Sabe, a experiência do passado vieram e te machucaram. O diabo veio e te lançou um monte de coisa dentro de você e você não percebeu, e agora você está secando. E a pergunta é: será que eu vou me apaixonar de novo pela obra do Senhor? Será que eu vou me interessar de novo em ajudar a casa do Senhor? Mas quando nós olhamos para Israel, nós vemos que agora Israel estava escravizado. Por que Israel estava escravizado? O que aconteceu com aquela multidão de Israel que amava adorar o Senhor? O que aconteceu com os profetas que liberavam palavras de vida, palavras de verdade, de vida de Deus? Cadê os profetas? Porque agora estão escravos das suas emoções, porque a sua vida agora está seca, porque não é mais aquele que dava muitos frutos, aquele que abria muitas células, aquele que levantava muitos líderes. Porque talvez alguma área da sua vida você não percebeu, recebeu um ataque do inimigo e morreu, e agora você precisa de ressurreição. Sabe, teu casamento deve estar morto e ele precisa de ressurreição. A sua saúde deve estar morta e ela precisa de ressurreição. As suas finanças devem estar mortas e ela precisa de ressurreição. Talvez ainda vá um pouco mais longe. Talvez você já foi uma bênção para muita gente, foi cheia do Espírito Santo, orava na madrugada, enfim, e cada vez mais você falava: Senhor, eu quero mais e mais a tua presença, e hoje é um fardo fazer a obra do Senhor e a vontade de Deus. Algo aconteceu no meio do caminho. Fala para quem está do seu ladinho: a ressurreição para você em Cristo Jesus. Sabe, talvez o tempo se passou, hoje seu coração está vazio, você não tem mais vontade de orar, de vir ao culto. Hoje você troca o culto por qualquer coisa, por qualquer evento. Hoje você está conformado com a vida que você tem. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. O Senhor assim diz para você: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, e vos trarei de volta de novo para a terra de Israel. Aleluias, aleluias. Quando o Senhor fala: vou trazer você de novo para Israel, significa: vou restituir aquilo que o inimigo te roubou. Você é profeta do Senhor nessa noite, declara sobre a vida de quem está do seu lado, fala: Deus vai restituir aquilo que o inimigo roubou da sua vida, e vai trazer coisas ainda maiores e melhores em o nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. E era um momento, irmãos, que a esperança de Israel tinha secado, mas Deus mostrou que tinha poder para devolver a vida a eles. Sabe, Ele prometeu restaurar o povo com o Espírito e levá-lo de volta para a terra que manava leite e mel. A morte e a devastação ali, elas iriam ser transformadas em vida e bênção de Deus. E qual a razão pelo qual você está assim? É que os problemas, as circunstâncias ruins, o ataque do inimigo que vieram sobre você, conseguiram mudar a sua visão. Porque vamos trazer o casamento como um exemplo apenas de tudo que Deus quer falar com você. Porque se relacionar com Deus é um casamento, sim ou não? É um casamento de intimidade com Deus. E quando nós olhamos para um relacionamento, nós vemos ali que no começo do relacionamento tudo é flores, mas ninguém fala que no meio do caminho vai ter espinhos. Talvez um dia você pôs a mão no espinho, talvez você tocou no espinho, e o espinho faz o que? Ele machuca. Sim ou não? E aquele machucado mudou a sua visão.
E naquele momento que Deus pega o profeta Ezequiel e leva para aquele vale de ossos secos, era exatamente isso que Deus estava fazendo na vida de um homem que era um profeta de Deus, mas que naquele momento estava com as suas emoções aprisionadas, ele estava mudando a sua visão. Por isso a pergunta: será que esses ossos secos podem vir a reviver, Ezequiel? Alô? Será que a sua vida pode ser cheia de vida abundante de Deus em todas as áreas? Porque Ezequiel também estava na Babilônia. Ezequiel era um profeta de Deus, mas também era cativo na Babilônia. Estava com as suas emoções travadas, estava com o grito da vitória entalado aqui no pescoço, estava angustiado de viver uma vida medíocre longe da presença do Senhor. Mas um dia Deus pegou ele pela mão, e como Ele vai fazer aqui nessa noite com você, Ele vai te pegar pela mão e vai trazer uma visão para você e vai te mostrar o poder dEle. Aleluias! Mas o que mudou a visão daquele povo? Foi o medo e o pecado. Fala para quem está do seu lado assim: medo e pecado. Fala de novo, fala: medo e pecado. Eu vou começar pelo medo. O medo, em última análise da psicologia, você não tem medo. Quem aqui tem medo de andar de avião? Eu já tive medo de andar de avião, amém? Tem mais gente, viu, irmã? Então tudo com vergonha de falar, levantar a mão aqui. Vai que o pastor me exorta aqui. Não, eu já tive medo também. Um dia eu fui ter que trabalhar e pegar um avião para resolver um problema da empresa Motorola que eu trabalhava. Eu tinha que ir para Porto Alegre, e meu chefe me chamou e falou: você vai ter que resolver um problema de um lote que saiu de telefone e tal, você vai ficar 3 dias fora. Eu falei: ô, beleza, tá aqui o seu check-in para pegar o avião amanhã cedo, vai embora para casa. Eu falei: não, beleza, não, temos um problema. Ele falou: qual é o problema? Eu falei: tenho medo de andar de avião. Aí ele falou assim: então hoje é uma grande oportunidade de você perder esse medo, vai para sua casa. E levantou, saiu e me deixou sentado sozinho ali. E quando eu chego no dia seguinte, nem dormi à noite, fiquei lá suando. Cheguei em casa, tinha acabado de falar para minha sogra, ela falou assim: quando vocês casarem, vou dar uma viagem de avião para vocês de lua de mel. Eu falei: Deus que me livre, me dá uma viagem de navio, pelo menos eu boto um colete, sair nadando ali, né? Mais seguro, avião, se o avião cair, o que acontece? Morre. Então o medo, em última instância, não é de você andar de avião e alguém entrar lá dentro, te assaltar dentro do avião, ou o piloto errar a rota, em vez de mandar você lá para o Egito, ele manda você lá para Cancún, para ilhas de Cancún ali, aqueles negócios bonitos, né? Não, é o medo do avião cair e morrer. O medo, em última instância, também para nós é o medo de decepcionar. Ah, porque no passado eu lidei com pessoas e eu fui decepcionado. Sabe, o medo também é o medo de não saber o que fazer na hora que precisar fazer alguma coisa. O medo também que as pessoas têm é o medo de se expor. Ah, eu vou lá, vou me expor, vou bater na casa do seu Zé, vou lá falar de Jesus para ele. Vai que eu chego lá, aí o seu Zé é bravo, pega o facão para mim, sai correndo atrás de mim. É o medo de eu me expor. O medo também, às vezes vem no medo de nada acontecer. Não, vai que eu oro pela Cida e nada acontece, e Deus não faz um milagre na vida dela. Vai que eu vou lá, ainda oro, aí ela bate as botas, mas não vai acontecer daqui a 100 anos ainda, em nome de Jesus. Mas esse é o medo. O medo, ele nos contamina. O medo, ele nos faz morrer. Por isso que o Senhor leva Ezequiel pro vale, para um cemitério de ossos secos, e ali ele pergunta: o que você está vendo? E eu quero perguntar, como profeta do Senhor na sua vida nessa noite, quando você olha para o seu problema, quando você olha para a área da sua vida que você está com dificuldade, o que você está vendo? Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: o que você está vendo? Sabe, o problema não era apenas que Israel era um vale de ossos secos. O problema é o que você vê quando você olha para Israel. Sabe, o problema é quando nós vemos, quando nós olhamos para as pessoas. Tem gente que é difícil de nós nos relacionarmos, sim ou não? Tem gente que é difícil. Tem gente que é mais fácil de nós nos relacionarmos, sim ou não? Tem gente que é mais fácil. Tem gente que é médio.
Não é nem fácil nem difícil de se relacionar. Mas o problema não é a forma que eu vou me relacionar. O problema é a visão pelo qual eu tenho a respeito daquela pessoa. Quando eu tenho visão de vida, o que acontece? O Espírito vem, sopra, e aquela pessoa se torna uma bênção na nossa vida. Quando tem a visão de morte, o que acontece? Alô? Fica cada vez mais difícil se relacionar com a pessoa, sim ou não? Casamento é a mesma coisa. Quando eu olho para minha esposa e falo assim: meu Deus, você é muito difícil. Eu estou jogando o que? Vida ou morte? E aí vai se tornando cada vez mais fácil me relacionar? Vai cada vez mais difícil. As minhas palavras estão sendo lançadas no vale de ossos secos. Pegou a visão, sim ou não? Alô? Então tem muita coisa na sua vida que você, com as suas palavras, secou dentro da sua vida. Tem muita coisa na sua vida que foram as suas palavras que tornaram aquilo um vale de ossos secos. Fala a pessoa que está do seu lado assim: Deus está mudando as suas palavras hoje em nome do Senhor Jesus. Israel naquele momento não estava mais no Senhor. Israel estava interessado apenas nas coisas pessoais. Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Por isso que estavam em pecado. Tem muita gente que acha que pecado é só fazer coisas erradas. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nem tudo que é bom é a vontade de Deus. Nem tudo que é bom, Deus está se agradando. Deus só se agrada daquilo que Ele pede para nós fazer e nos tornamos obedientes. Mas daquilo que Deus não pediu para nós fazermos, e nós fazemos, mesmo que seja bom, está errado. Nós nos tornamos desobedientes. Saímos de fora da vontade de Deus e desagradamos o coração de Deus. Então nós precisamos hoje alinhar o nosso coração com o coração do Senhor. E talvez você esteja aí perguntando: Senhor, como é que vai voltar a reviver essa área na minha vida de novo? Primeira coisa que nós temos que aprender nessa noite é que precisamos mudar a nossa visão. Tempos atrás eu estava cuidando de um casal. Ele é um policial aposentado. Ele já era casado há 45 anos, mas fazia 6 anos que eles já não moravam mais no mesmo quarto. Não tinha mais vida íntima dentro da casa. Ou seja, fazia 6 anos que eles já estavam vivendo separados dentro da mesma casa. E aí uma pessoa de uma outra igreja me ligou e falou: pastor, eu tenho um parente que está pertinho do senhor, que está cheio de problemas. Eu falei: está cheio de problemas? É isso que eu gosto, me manda para lá. Liga para eles, fala que eu vou lá sábado fazer uma visita lá. E chegando lá, conheci, pensa num homem casca grossa. Como é que você está, irmão? Tá nada bom não, pastor. E eu já vou falando: não gosto de igreja. Falei: é desses que eu gosto. Falei: irmão, não sei se tá bom, não sei se você gosta ou não gosta de igreja, mas eu quero vir aqui todo sábado trazer uma palavra do Senhor e orar com vocês. O senhor me permite? Era um pouquinho longe da minha casa. E ele falou assim: tá bom, pastor, mas já vou logo avisando o senhor, não tem mais jeito a minha casa. Eu falei: não tem problema o que o senhor pensa. O que tem um problema é o que a palavra vai dizer a respeito disso. Fique tranquila, vai te ensinar muita coisa. Primeiro sábado, fui lá. Pensa num homem que abriu a porta não querendo abrir. Eu fico imaginando que as pessoas pensam a meu respeito, porque eu sou bem cheio de ousadia nessa parte. E aí eu entrei e falei: como é que você está, irmão? Abracei. Ele já abraçou assim, com o braço fechado, nem me abraçou, nada. Falei: que benção estar aqui com você. Ele não respondeu. Falei: sua casa é uma benção. Ele não respondeu. E a gente foi subir a escada e chegamos lá dentro. A esposa também estava com um bico desse tamanho. Já deviam ter brigado por minha causa, sei lá por quê. E ali nós começamos a orar. Quando nós começamos a orar, aquele homem quebrantou. Aí eu falei: eu vou pegar ele na próxima. Não é agora, só estou semeando. Deixa um anzol parado aqui.
Aí ele tentava dar uma beliscada no anzol, eu puxava, falei, agora não. Aí passou, abençoei eles, tomamos um café da tarde, e sentei eu aqui, ele ali, a esposa do outro lado na ponta, e a esposa já começou a dar umas cutucadas nele, e ele umas cutucadas nela, e eu falei, psh, psh, psh. Não é assim que se faz. E levantei, orei com eles, fui embora para casa. No outro sábado eu falei, é hoje que ele vai morder o anzol espiritual. E nós chegamos lá, como é que você está, irmão? Já me abraçou. Sua casa é uma bênção. Ah, é, pastor, o senhor acredita? Já respondeu. E aí começamos a orar, adorar o Senhor. Levei mais 2 visitantes juntos, e pegou um fogo naquele lugar, que esse homem do começo da célula até o final da célula chorava copiosamente. Mas a mulher, a esposa, durango, eu falei, Jesus, me dá uma marreta espiritual que eu dou na cabeça dela. Fiz a palavra, no meio da palavra fiz o apelo. A hora que eu fiz o apelo, ele caiu de joelho na minha frente, falou, eu quero Jesus desesperadamente. Nós oramos, ele aceitou a Cristo, a vida dele foi transformada. Sabe o que era morto? Passou a viver. Pergunta para quem está do seu ladinho, como é que você tem visto a sua casa? Um vale de ossos secos ou um grande exército de Deus? Alô? O que você está vendo hoje na sua vida? Ah, pastor, a minha vida é inho-inho. Inho-inho, zinho-zinho, nasci assim, você sempre assim. Gabriela. Eu gosto quando as pessoas vêm perto de mim e ficam assim, pastor, já vou falando, sou duro de conversa, sou teimoso. Eu falo, é esse mesmo que Deus mandou para tratar o meu coração. E eu amo mais ainda, porque passa um tempo andando pertinho de mim que o coração amolece. A pessoa aprende a chorar, aprende a ter intimidade com Deus, aprende a buscar o Senhor, aprende a parar de olhar para o defeito dos outros e começa a olhar para si diante do Senhor. Sabe, é isso que nós precisamos olhar quando nós olhamos cada situação da nossa vida. Quando você olha para a sua célula, o que você vê? Ah, pastor, um monte de gente sem compromisso. Vai continuar sendo sem compromisso. Quando você olha para a sua célula, um manco, um cego de um olho, o outro surdo de um ouvido, o outro não fala, que não tem um pedaço da língua. Quando você olha para uma situação dessa, tem que olhar assim, não importa o que está faltando, o que importa é que vai se levantar através dessas pessoas. Sabe, o que importa é o que Deus vai fazer. E eu, quando olho para a minha célula, e estou abrindo mais uma, hein? Já estou com 3 da terceira célula, hein? Não pode perder de mim, amém? Cutuca quem está do seu lado assim, se você não está liderando célula, está perdendo do pastor, amém? E ainda trabalho, acordo 5h30 da manhã, todos os dias de segunda a sábado. Só tenho uma manhã para dormir bastante, de domingo que eu não consigo dormir, acordo 6h30, porque o corpo já acostumou. Ainda chego em casa às 18h correndo, troco de roupa, vou para a célula, dou aula, faço discipulado e ainda estou aqui pregando, com 47 anos, para a honra e glória do Senhor. Ainda vou chegar aos 90 com essa, que morro os invejosos, amém? Por quê? Porque aquilo que você vê é o que vai ser gerado. Sabe, precisamos mudar nossa visão das coisas. Lá no seu trabalho, o chefe é ruim, para de olhar para ele como ele sendo ruim. Começa a olhar para ele como ele sendo uma bênção na sua vida, como ele vai abençoar muito sua vida, vai te promover, vai aumentar seu salário. Começa a orar por ele, jejuar por ele, abençoar ele. Quanto mais você maldiz aquilo que você está vivendo, mais ruim vai continuar ficando. Se você reclama, você infama a terra. Se você infama, a terra não pode dar frutos para você. É igual no deserto, aqueles 10 espias que infamaram a terra prometida. O que aconteceu? O que é infamar? É falar mal, é denegrir. E naquele momento, o que aconteceu com aqueles 10 homens e todo o povo que seguiam eles? Ninguém entrou na terra prometida, morreram no deserto.
Então como é que você está vendo essa geração? Tem muito pastor que olha para mim e fala assim: essa geração não tem jeito. Eu falo: tem sim. Teve jeito para mim, para você que somos dessa geração. Como não tem jeito para os outros? Porque quando nós declaramos vida, aqueles ossos secos, eles voltam a ressurgir e a vida de Deus entra dele. Mas quando nós lançamos morte, aquilo acaba realmente morrendo, secando. Por isso que todos os dias eu olho no espelho e falo assim: como você é bonito. Eu sei que você não ia falar um amém, mas não me importo. O que importa é que esse vale de ossos secos aqui vai ser cada dia mais bonito, parecido com Jesus. Sabe, quanto mais você fica: ai, minha orelha está com defeito, ai, meu queixo é pequeno, ai, meu dente, o meu nariz, a cor dos meus olhos, o meu cabelo. Teve um dia um irmão que falou assim: pastor, seu cabelo está ficando tudo branquinho. Eu falei: vai cuidar da sua vida, deixa eu com meu cabelo, eu gosto. Minha esposa perguntou: você vai pintar? Eu falei: não, eu quero ver cada etapa da vida como ela é. Fala para quem está do seu lado assim: quando você olha para você, o que você vê? Sabe, o problema não era Israel, o problema estava na alma do profeta. O profeta Ezequiel, ele não conseguia enxergar além de vale de ossos secos. O que você tem enxergado nesses dias, na sua vida, no seu trabalho, nas suas finanças, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, na sua célula, no seu ministério? O que você tem enxergado? Vida, ressurreição ou morte? Sabe, em outras palavras, o profeta Ezequiel era como se ele te dissesse assim: será que é o fim desses vales de ossos secos? Sabe, eu quero que você olhe para esse vale de ossos que Ezequiel olhou e veja nele o grande desafio, não o fim. A situação que você está passando não é um fim, é um grande desafio para que a glória de Deus venha gerar vida dentro de você. Sabe, eu quero que você olhe para o seu casamento, não veja o fim, que você veja um casamento muito abençoado, melhor do que começou, porque a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu início. Fala a pessoa que está do seu lado assim: essa nova onda de Deus está vindo na sua vida, vai ser muito maior do que você já viveu, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu quero que quando você olhe para o seu ministério, você não enxergue que já acabou, você apenas enxergue que há um grande desafio para que você possa mudá-lo. Sabe, teve um momento no meu ministério como pastor que eu olhei e falei: agora acabou tudo. Mas de repente veio o Espírito e falou assim: o que você está vendo? Eu falei: não, eu sempre vi um grande exército, eu tenho que continuar crendo que um grande exército de Deus está se levantando neste lugar. Sabe, quando o outro pastor abandonou essa igreja, nós ficamos com 6 pessoas, e eram todos, nenhum deles tinha habilidade de nada. E eu falei para o Senhor: e agora? Essa responsabilidade foi me dada. E o Senhor falou: o que você está vendo? Eu falei: eu vejo uma igreja de multidões nesse lugar. E aí Deus foi acrescentando cada um de vocês nesse lugar aqui, tem nos fortalecido, tem nos motivado, tem nos inspirado a crescer cada dia mais. E é isso que nós precisamos mudar hoje. Então fala para quem está do seu lado assim: você precisa mudar a sua visão. E última coisa que nós precisamos aprender com essa palavra, para que possamos reviver: precisamos profetizar. Não é amaldiçoar, é profetizar. Sabe, então Deus pergunta ali para Ezequiel se era possível aqueles ossos voltarem a viver. Mas Ezequiel responde o quê? Tu o sabes. Pelo fato de Ezequiel não ter o sim ou não, a Bíblia diz que Deus ordenou, deu uma ordem que ele profetizasse.
E ali Ezequiel obedeceu. Lá no verso 4, o Senhor disse: profetize a esses ossos, diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. No verso 5 diz assim: assim diz o soberano Senhor, a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Sabe qual é a dificuldade em profetizarmos a visão de Deus? É porque sempre olhamos para a nossa velha natureza. Sempre nós temos como base não a nova criação em Cristo Jesus, nós temos como base, infelizmente, a velha natureza. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo se fizeram. Mas por que tem muita gente que continua olhando para o velho, tendo velhas atitudes, tendo velhos hábitos de falar? Por quê? Porque ainda não tem revelação que é nova criatura em Cristo Jesus. Profetize sobre quem está do seu lado, fala assim: você é nova criatura em Cristo Jesus. Sabe, tem algumas circunstâncias na nossa vida que mais vale obedecer do que fé. Ezequiel não tinha fé nenhuma ali. Ezequiel já estava com as suas emoções presas, cativas, minadas, angustiadas, entristecidas. Mas tinha uma coisa que era mais valiosa do que fé naquele momento, que era obedecer. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Aleluias, glória a Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós sempre queremos que os nossos filhos sejam Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é obediente? Alô? Porque exigir dos outros menores, incapazes de responder por si só, que estão debaixo do nosso cuidado, sejam obedientes, é fácil. Mas agora mostrar para eles a obediência na prática, que é ser obediente, é o nosso maior desafio. Mas eu profetizo que aqui só tem gente obediente do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diga aleluias. E Ezequiel foi ele foi muito obediente, e ele abriu a sua boca e profetizou sobre o vale de ossos secos, e uma coisa incrível começou a acontecer. A Bíblia diz que os ossos se juntaram, os músculos começaram a crescer, os tendões, a pele voltou a aparecer sobre ele, e de repente eles estão em pé e já não são mais o vale de ossos secos. Agora eles passaram a ser corpos humanos inteiros e restaurados. Sabe, mas agora faltava o quê? Faltava apenas o Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, ela é amável, ela tem paciência, ela é longâmina, ela é sábia, ela ouve a voz de Deus. Mas uma pessoa sem o Espírito faz tudo que dá na sua cabeça. E qual é o resultado disso? Dá tudo errado. Sabe, Ezequiel, ele obedeceu ali sem haver uma pessoa viva naquele lugar. E ele diz no verso 7: eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. E eu quero encerrar a palavra nesse verso aqui. Ele diz: enquanto eu profetizava. Deixa eu falar uma coisa de Deus para você. O que Deus vai fazer na sua vida enquanto você profetiza não é amanhã, não é daqui uma semana, não é daqui um mês. A palavra do Senhor está dizendo: a hora que Ezequiel abriu a sua boca, no mesmo momento um barulho começou a acontecer. Aleluias, aleluias, aleluias. E hoje nós vamos fazer o quê? Profetizar. Enquanto você começar a profetizar, um barulho vai começar a acontecer. Os céus e a terra já estão preparados.
para liberar poder e vida sobre a sua vida. Sabe, os anjos já estão a postos para operar milagres na sua vida. E hoje o Senhor quer fazer algo poderoso na sua vida, porque ainda a obra de Deus não terminou na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Cutuca quem está do seu lado, fala: ainda há muita obra, ainda não terminou o que Deus começou a fazer na sua vida e através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé.